nossa aula. Nós vamos continuar a aula de propriedades coligativas, certo? Na aula passada, a gente viu o que são as propriedades coligativas. Só relembrando o que vem ser uma propriedade coligativa. É aquela propriedade que ela altera a coligação entre as moléculas. Certo? A gente sempre fala em coligação na época de eleição, né? Tá chegando a eleição aí se fala em coligação, né? Coligação é se juntar, né? Fazer aquelas interações, certo? E as propriedades coligativas, elas são alteradas, certo? Vamos supor, eu tenho um copo com água. O meu copo com água, eu só tenho moléculas de H2O lá dentro, certo? Então, eu só tenho água ali. Se eu coloco um sal ali dentro, vai alterar aquelas propriedades. Por quê? Porque vai ter interação entre as moléculas do sal com as moléculas da água. Então, se a água, ela, vulgarmente falando, ela fervia a 100 graus Celsius, ela não vai mais ferver a 100 graus Celsius. Certo? Por quê? Porque aquele sal vai atrapalhar a água ferver. Certo? Ok? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. É isso que é a propriedade coligativa. Então, a propriedade coligativa, ela não depende da natureza do soluto. O que é da natureza do soluto? Certo? O que vem ser essa natureza do soluto? Que tipo de soluto é? Se é sal, se é açúcar. Não depende se for sal ou açúcar, certo? É um soluto não volátil, quer dizer que ele não evapora com facilidade. Vai depender da quantidade que eu coloco, certo? Vamos supor, eu tenho um copo com água. Eu coloco uma colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá de sal nesse copo com água, vai atrapalhar essa água evaporar, mas não vai atrapalhar tanto se eu colocar 2 colheres de sopa em um outro copo com a mesma quantidade de água. Então, não depende da natureza do soluto, depende da quantidade de partículas, certo? Ok? Presta atenção! Certo? Larguem de conversa aí de Free Fire. Senão eu vou começar a remover da sala e já tiro a presença aqui. Ok? Deu para relembrar essa questão de propriedades coligativas? Então, o que vem ser as propriedades coligativas? São as propriedades que são alteradas quando eu coloco um soluto não volátil, certo? Dentro do meu solvente. Então, ele vai alterar, certo? Vai alterar essas propriedades e não depende só não é da natureza do soluto, que tipo de soluto eu vou colocar, não. Ele vai depender do número de partículas que eu vou colocar, da quantidade, certo? Então, nós vimos que nós temos a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia, certo? A tonoscopia é quando ocorre o quê? Abaixamento de quê? O que é a tonoscopia? Abaixamento da pressão. Abaixamento da pressão de quê? A vapor. Abaixamento da pressão de vapor, certo? Abaixamento da pressão de vapor. Quando eu coloco um soluto não volátil, certo? Eu coloquei o soluto não volátil, vai baixar a minha pressão de vapor, certo? A minha pressão, aquela pressão que é exercida, a pressão que é exercida vamos supor, a água, que é o solvente, a água em vapor, a pressão que ela exerce sobre aquele líquido. Então, vai ocorrer um abaixamento dessa pressão, certo? O que vem ser a ebulioscopia? Vamos lá? A ebulioscopia. Que vem ser a ebulioscopia? Aquele negócio que eu ensinei na semana passada. Sobe, desce, sobe, desce. O que vem ser a ebulioscopia?
É o aumento da temperatura de ebulição. Isso, o aumento da temperatura de ebulição. Quer dizer, quando eu coloco um soluto não volátil, vai aumentar a minha temperatura de ebulição. Por exemplo, se eu estou com uma panela no fogo com água, certo? E eu sei que a água vai ebulir a 100 graus Celsius, certo? Eu sei que essa água vai ebulir a 100 graus Celsius. Se eu coloco um sal, que é um soluto não volátil, essa água ela vai ebulir numa temperatura maior que 100 graus Celsius, certo? Então, ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição quando eu acrescento, um soluto não volátil, certo? E a crioscopia? A crioscopia. Alteração do ponto de fusão. Como? Alteração do ponto de Então, no fusão. caso, vai ser o abaixamento do ponto de fusão, quer dizer, o abaixamento da temperatura de congelamento, certo? O abaixamento da temperatura de congelamento. Então, se eu tenho uma água no estado líquido, certo? Se eu coloco um sal, essa água ela vai congelar numa temperatura menor que 0 graus Celsius, certo? Ela vai congelar numa temperatura menor que 0 graus Celsius. Porque eu até dei um exemplo a vocês, se quiserem agora, que é um momento meio complicado, para ir para a praia, para bar, para almoçar no bar, que aí leva a marmita, leva o suco, leva o refrigerante, né? Então você leva no isoporzinho, você coloca gelo, né? Então você coloca sal, porque o gelo é água, né? É água, você coloca o gelo, ele vai baixar a temperatura de congelamento. Então vai manter mais resfriado os seus produtos, certo? Também é o que acontece, gente, em países que são muito frios, que neva bastante, né? Que a gente tem que às vezes tem que ter muito cuidado, né? Que tem vezes, não sei se vocês já viram esse até passar no jornal, essas nevascas que tem em países muito frios, que às vezes é proibido até as pessoas saírem de casa por, por motivo de poder acontecer algum acidente e tal, com muito gelo nas pistas, né? E o que eles fazem? As prefeituras, não sei se chamam prefeituras, mas os órgãos públicos, né? O que eles fazem? Eles derramam sal pela pista, certo? Eles derramam sal pela pista. Por que eles fazem esse derramamento de sal pela pista? Para quê? Se eu sei que congela a 0 graus Celsius, então está congelado ali, porque... Então, eu coloco o sal para quê? Para que essa temperatura de congelamento baixe, certo? Para que essa temperatura de congelamento baixe. Vamos supor, não congele mais a 0 graus Celsius, congele a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Então, qualquer temperatura maior já derrete o gelo, porque ele entra em fusão, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Aí vai tirando aquele gelo, vai limpando a pista, vai limpando as portas das casas. Tem gente que faz isso nas portas das suas casas, joga sal, certo? Entendeu? Porque o sal é um soluto não volátil. Em contato com o solvente, que é a água, né, que são os gelos, vai diminuir a temperatura de congelamento. Então, qualquer temperatura maior que isso já vai fazer com que o gelo entre em fusão. Viu como química é bom a gente saber? Que a gente às vezes não tinha nem ideia dessa situação bem aí, certo? Então, esse é no mesmo sentido a questão de colocar gelo no isopor para gelar esse questão de bebidas, certo? É nesse mesmo sentido. Então, só recapitulando, quando eu acrescento soluto não volátil, eu baixo a temperatura. Não, eu baixo o quê? Eu baixo o quê? Ponto de fusão. Não.
Vamos pela ordem. Primeiro é tonoscopia, bulioscopia e crioscopia. Vamos lá. Quando eu acrescento um soluto não volátil, eu baixo a pressão de vapor. Eu aumento a temperatura de ebulição. E eu baixo a temperatura de congelamento. Certo? Porque primeiro vem tonoscopia, que é em relação à pressão. Depois vem ebulioscopia, que é em relação à temperatura de ebulição. E depois vem a crioscopia, que é em relação à temperatura de congelamento. Então, por isso que a gente diz, acrescentei soluto, baixei a pressão de vapor, aumentei a temperatura de ebulição, baixei a temperatura de congelamento. Certo? Deu para entender? Observem que a gente tem dois exemplos bem bacana aí. Quando eu coloco um arroz para cozinhar, certo? Quando eu boto, a água está fervendo, depois que a água está fervendo, eu jogo o arroz na panela. O que vai aparecer? Parece que parou de ebulir, né? Parou de borbulhar. Por quê? Porque o arroz vem ser o meu soluto não volátil. Coloquei ali dentro, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição vai ter que aumentar. Então, não vai mais ser 100 graus Celsius. Vai ser maior. Por isso que ela dá uma parada para depois começar, porque ela precisa atingir um ponto maior. Certo? Então, isso aí é ebulioscopia. Certo? Ok? E aquele exemplo de eu preciso de um local o mais refrigerado, mais frio, né? Ou então eu preciso de um local isolado. Ou então eu preciso na questão de esse descongelar algo mais rápido, né? Descongelar algo mais rápido. Eu coloco o sal, por quê? Porque o ponto de fusão vai diminuir e assim descongela mais rápido. Então, o que é isso? Crioscopia. Ok, gente? Tranquilo até aí? Sim, professora. Tranquilo, tranquilo, Ana Vitória. Certo, Natália? Isso. Certo, Gessiele, Fernanda, Pedro, que chegou agora. Tranquilo? Então, vamos lá. Certo, Wanda. Obrigado pela participação de vocês. Certo? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos ver aqui na questão de gráficos. Eu falei para vocês que nós temos aquela pressão da Terra, isso a gente vê desde lá do primeiro ano, mas na aula passada a gente até falou, que a pressão da Terra é 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, né? Isso a gente já tinha falado até presencial, certo? E com certeza vocês já ouviram falar disso ano passado, no primeiro ano, certo? E que a temperatura sempre que nós trabalhamos é em relação a graus Celsius. E a gente é obrigado a saber em relação da água. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, e temperatura de fusão, 0 graus Celsius, certo? Então, agora vamos lá, fixar no quadro. Coloquem lá o fixador no outro perfil, Charlene Brito, que está o quadro, por favor. Todo mundo visualizando o quadro? Sim. Sim. Então, eu vou colocar... Oi? Vamos lá. Coloque o outro perfil, Charlene. Eu não tô vendo não, professora. Como? Eu não tô vendo o quadro. Tem dois Charlene Brito. Tem um que agora eu desliguei a câmera. Você olha só minha foto. Tá de baixo. E tem o outro Charlene Brito que você olha o quadro. Achei. Encontrou, né? Certo. Eu achei. Ok. Então, vamos lá. Nós temos um diagrama de fases, certo? Nós temos um diagrama de fases. A gente aprende lá no primeiro ano, diagrama de fases, que é a relação à pressão em milímetros de mercúrio, certo? E a temperatura em graus Celsius, certo? Isso aqui é o meu diagrama de fases. Diagrama de fases. Esse diagrama de fases, ele tem um desenho
parecido, gente, com um cálice. Ele é assim, mais ou menos, ó. Em que aqui é o ponto tríplice. O que vem ser esse ponto tríplice? O que vem ser esse ponto tríplice? É aqui nesse momento, bem aqui, a uma certa pressão e temperatura, eu vou ter aqui as três fases: sólido, líquido e gasoso. Certo? Eu consigo ter aqui as três fases: sólido, líquido e gasoso. Não sei se vocês conseguem verificar, assim, mais ou menos, esse desenho aqui, um desenho mais ou menos de um cálice. Certo? Aqui eu pego o cálice, por exemplo. Vou tomar ele. Certo? Um copo aqui, ó. Ok? Certo? Então eu posso dizer que quem fica aqui dentro, normalmente, vamos dizer, se eu vou tomar um cálice de vinho, né? Quem fica aqui dentro é a parte líquida do vinho. Então eu digo que toda essa parte aqui é líquido, certo? Toda essa parte é líquido. Esta parte aqui é sólida e essa aqui é vapor. Esse aqui é o diagrama de fase. E este ponto aqui é o ponto em que tem sólido, líquido e gasoso. Certo? Ok? Tranquilo aí? Professora, a senhora vai apagar? Oi? A senhora vai apagar? Daqui a pouco. Depois eu vou É fazer o... porque eu acho que a sua internet está com problema, aí tá embaçando o quadro, a gente não tá conseguindo ver. Tá? E Só ficar um agora? pouco, aí depois. Deu uma melhorada? Deixa eu ver aqui. Limpou agora a imagem? Firmeza agora, professora. Tá tranquilo? Tá travando para todo mundo ou Sim, só para alguns? Agora tá tem hora que firmeza. Tá embaçado ainda. Tem tá hora. embaçado. Melhorou, né? É questão de internet mesmo. Deve estar tendo alguma oscilação por aqui. Porque já que está para todo mundo, deve estar tendo alguma oscilação aqui. Certo? Quando eu terminar aqui, aí quando ficar uma imagem bacana, aí vocês tiram um print, tá? Ó, aí agora, se eu tiver Tá esse dando pra me gráfico... copiar direitinho, professora. Oi? Tá dando pra me copiar direitinho. Ah, tá certo. Ó, se eu tenho esse gráfico aqui, Professora, não tô vendo, não. ó, pressão, temperatura, certo? Eu tenho este gráfico bem aqui, ó. Quando eu tenho esse gráfico bem aqui, certo? Eu posso dizer que este pedaço aqui é este pedaço aqui, ó. Certo? Esse pedaço aqui é este pedaço bem aqui. Então, qualquer ponto aqui acima, eu vou ter que estado. Nesse ponto aqui em cima, eu vou ter que estado. Líquido. Evolução. Ó, eu vou ter a água em que estado? Em qualquer ponto aqui nessa parte de cima. Observe que eu estou dizendo que esta parte, esta bem aqui, eu vou ter em que estado? Líquido. Líquido. Justamente, líquido. Qualquer ponto aqui para baixo, eu vou ter em que estado? Vapor. Vapor. Então, se eu digo que eu tenho um ponto A bem aqui, eu digo que esse ponto A está no estado líquido. Se eu tenho um ponto B bem aqui, eu digo que essa substância está no estado de vapor. Se eu tiver um ponto C bem aqui no meio da linha, o que vocês me dizem? Eu vou ter o quê? Em cima da linha. Um ponto neutro. Em cima da linha. Eu vou ter a substância na ebulição. Porque ela vai estar passando do estado líquido para o vapor, do estado de vapor para o líquido. Concorda? Porque Sim. está separando. Certo? Ok? Eita, tem hora que tá ruim mesmo.
Eu tô vendo aqui pela imagem do computador. Tem hora que dá uma travada bacana, né? Certo, gente? Deu para entender? Salete, clica aí no outro perfil, Charlene Brito. Porque um tá com só minha foto, porque eu desliguei a câmera, o outro tá o quadro. Professora, tem como a senhora repetir? Vou repetir, sim. Certo, gente? Então, vamos supor, vou analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico, diagrama de fase, a gente aprende lá no primeiro ano. Certo? A gente aprende lá no primeiro ano esse gráfico de diagrama de fase. Este aqui já é o gráfico de propriedades coligativas. Eu tenho este gráfico. Aí ele pode te dar, colocar um ponto em qualquer lugar aqui, certo? E perguntar, essa substância A, ela vai estar em que estado? O que significa esse ponto A, certo? Então, você vai verificar. Ó. Esta parte, este gráfico bem aqui, ele corresponde a esta parte do diagrama de fases, certo? Por isso que eu circulei aqui. Ele corresponde a esta parte do diagrama de fases, ok? Então, qualquer ponto acima da curva, a substância vai estar no estado líquido, certo, Jair? Então, qualquer ponto acima da curva, a substância vai estar no estado líquido. Qualquer ponto abaixo da curva, a substância vai estar no estado de vapor. E qualquer ponto em cima da curva, qualquer ponto aqui em cima da curva, a substância vai estar em ebulição. Porque é a passagem do líquido para o vapor, do vapor para o líquido. Ok? Certo? Deu para entender? Agora eu entendi, professora. Obrigado. Certo? Ok? Tranquilo? Então, posso apagar esse gráfico bem aí? Posso? Eu vou tentar tirar um print. Tá, meu amor. Porque passa tão rápido a hora, gente. São 10h30. Certo, vou apagar. Quem tirou o print, depois bota no grupo da sala, aquelas que não conseguiram, que estão copiando, não conseguiu terminar de copiar, devido às vezes à imagem, aí copia depois, tá? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber é a questão da diferença quando eu subo em algum lugar ou eu desço para algum lugar. Se eu subo, vamos supor, eu estou a nível do mar, ok? Eu estou a nível do mar. Nós aqui em São Luís, nós estamos a nível do mar, certo? Se a gente sobe uma serra, o que está acontecendo? Que a gente aprende lá na geografia. A gente está aumentando o quê? A pressão, Como a gente vai subir, a temperatura vai baixar. A gente tá ficando mais perto do sol. a pressão vai subir e a temperatura vai abaixar. A gente está aumentando a altitude, né? Geograficamente, né? Se a gente está subindo, indo para um lugar mais alto, a gente está aumentando a altitude, certo? Ok? Se a gente está passando para um local abaixo do nível do mar, nós estamos diminuindo esta altitude, certo? Isso aí, geograficamente, a gente aprende, ok? Então, em química, o que isso eu vou precisar? Nós vamos ter isso bem aqui, ó. O que significa esse C bem aqui, ó? Esse C bem aqui, eu vou dizer que é o meu tempo. É só um macetezinho para vocês. Tempo de cozimento. Tempo de cozimento do alimento. Que aí eu vou já dar um exemplo para vocês, aí vocês vão entender o que eu estou falando.
esse aqui é a altitude. Certo? Isso aqui é a altitude. Esse P aqui é a pressão. E este T aqui é a temperatura. Certo? Isso aqui, gente, é inversamente... Eita, a internet agora tá travando demais. Essas porcarias, já vou mandar uma reclamação no preço. Sexta-feira de manhã, liberem essa internet, não vão fazer nenhum tipo de manutenção, que eu preciso dar aula. Vou mandar esse recadinho lá para eles. Certo? Então, o tempo de cozimento com altitude, ele é inversamente proporcional à pressão e temperatura. E a pressão e temperatura é inversamente proporcional ao tempo de cozimento e altitude. Então, o que isso quer dizer? Que se eu aumentar a minha altitude, eu vou aumentar o meu tempo de cozimento, mas eu vou baixar a pressão e a temperatura. Certo? Agora, se eu aumento a minha pressão, eu vou aumentar a temperatura. Lógico que eu vou baixar o meu tempo de cozimento e vou baixar a altitude. Quer dizer, se eu baixei a altitude, eu vou aumentar a pressão, então a temperatura também vai aumentar. Certo? Então, é inversamente proporcional. Então, vamos lá, ver se a gente entende. Eu tenho uma panela com água, certo? Uma panela com água para ferver. Eu estou aqui a nível do mar. A nível do mar, ela ferve, quer dizer, ela entra em ebulição em que temperatura? Hein? 100 graus Celsius. Isso, meus amores, 100 graus Celsius. Então, a nível do mar é 100 graus Celsius. Eu vou lá para... Sou chique, né? Eu vou lá para La Paz. La Paz, né? La Paz. Eu vou viajar. Lá para La Paz. La Paz. La Paz, isso. La Paz. Vou lá para La Paz. Eu vou aumentar a minha... Eu vou aumentar Altitude. a minha altitude. Altitude. Vou aumentar a minha altitude. Certo? Então, aumentei a minha altitude, vai aumentar o meu tempo de cozimento. Então, a minha temperatura vai diminuir. Certo? Então, eu aumentei a altitude, a temperatura baixa. Então, a pressão baixa. Por isso que quando a gente sobe, gente, a gente é mais frio. Certo? É mais frio, a gente tem mais dificuldade de respirar, porque o ar fica mais rarefeito, certo? Então, ó, a temperatura diminui. Então, o meu tempo de cozimento vai ser maior. É o que acontece nas panelas de pressão, certo? Na panela de pressão, o que eu faço? Por que eu utilizo a panela de pressão? Me digam aí. Por que a gente utiliza a panela de pressão? Porque é mais rápido o cozimento. Para quê? Para ser mais rápido o cozimento, né? A pressão. O tempo de cozimento vai diminuir, porque é para ser mais rápido. Então, diminui o tempo de cozimento. Então, o que acontece lá dentro da panela de pressão? Acontece, o meu tempo de cozimento diminui, porque lá dentro da panela de pressão, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Se aumentou a pressão, aumentou a temperatura, o meu tempo de cozimento vai ser menor. Certo? Viu como química é importante até para a gente cozinhar? Para a gente preparar um arroz, preparar uma carne, um feijão. Para a gente não ficar... Se a gente não tem uma panela de pressão... Não, pensem comigo. Pensem como é ruim. Aí, agora que vocês estão mais em casa, né? Estão cozinhando mais. Eu também. Eu que nem cozinhava, agora estou cozinhando mais. Porque passava o dia na escola, tinha tempo de cozinhar. Né? Então, agora, para eu gastar menos gás,
né? Já tem isso, que gasta caro que só. Para eu gastar menos gás, eu tenho que botar as coisas com menor tempo de cozimento. Então, eu não vou deixar o meu feijão lá numa panelinha normal para cozinhar. A gente precisa comer feijão, né? Ferro, né? A gente precisa comer o feijão. Então, o que eu vou fazer? Eu utilizo a panela de pressão, porque senão eu boto feijão, os feijão tão duro que só também, vindo duro que só. Além tá caro, eu boto lá para cozinhar. Se eu for botar Professora, a oh, última vez que eu usei a panela de pressão, ela explodiu. não, aí tem que ter cuidado, tem que ver se a panela tá lá com sua aderência, O certo? feijão voou para todo lado, aí eu falei que eu não ia mais usar. Agora tem que ter muito cuidado mesmo. Você não pode, você só pode abrir a panela de pressão depois que toda a pressão, todo o ar de lá de dentro já saiu, certo? Então tem que ter muito cuidado. Então o que você vai Ai, fazer? Porque, professor, Oi? uma vez eu tentei abrir a panela de pressão e eu acho que ainda tinha pressão. Eu nem consegui abrir. Não tinha pressão? Tinha pressão porque eu não tava nem conseguindo abrir. E graças a Deus que não aconteceu nada pior. Porque aí que acontece a explosão. Porque lá está é professor. fechado, é aquele. A gente estuda lá no primeiro ano, sistema aberto, fechado, né? E sistema isolado. Lá na panela de pressão está tendo um sistema isolado. Se eu tento abrir, acontece a explosão. Certo? Por isso que a gente tem que fazer. Terminou? Já deu tempo. Desligo e deixo lá ela chiando. Parou de Professora, chiar? ela voou tão alto, tipo, ela voou assim, ela ficou encostada na parede, né? Aí quando ela explodiu, ela subiu assim que sujou a parede toda de feijão. Até hoje eu não consegui. Pois é, a gente fica traumatizado, isso é verdade. Eu, às vezes, já fiquei traumatizada só de escutar a história. Eu trabalho com panela de pressão, mas com todo um receio. Eu uso todo um protocolo de uso, né? Porque você tem que ter cuidado, porque ela tem que... Por isso que aquela borrachinha não pode ficar velha, aquele pininho de cima tem que ver se ele não está com nenhum desgaste. Então tem que ter todo esse cuidado. Porque a panela de pressão, a finalidade dela é essa, é que o tempo de cozimento seja menor, né? O tempo de cozimento seja menor para a gente ter a comida pronta mais rápida, né? E também para a gente economizar mais no gás. Certo, gente? Ok? Então deu para a gente dar essa entendida melhor do conteúdo hoje, apesar do Sim. o tempo ser mais certo? Eu vou só agora, na próxima aula a gente já vai estudar osmose, certo? Não, na próxima aula a gente vai corrigir a atividade da semana passada e vamos, da de hoje também, que a de hoje eu já vou botar com prazo para quinta-feira, porque na sexta-feira a gente corrige a de sexta-feira passada e a de hoje. Eu vou só corrigir agora, tirem aí a foto, certo? Tira aí o print, então copie. Eu vou só fazer a correção da atividade do dia que ficou para o dia 28, certo? Porque eu vi que o William colocou lá que não conseguiu fazer, né? Gente, por favor, se vocês não conseguem fazer, tiverem dúvida, me chame no WhatsApp. Pergunta, eu explico direitinho como é que se faz. Às vezes eu não vou dar resposta, você, para fazer assim, assim, assim. Eu vou ajudando vocês a pensar, certo? Eu vou ajudando vocês a pensar, certo? Eu também não vou dar para vocês de mão beijada a resposta, porque senão não estou ajudando vocês a estudar, certo? Então, eu vou apagar aqui. Ela é bem rapidinha a questão. Ele diz que tem um frasco, né? Se tem um frasco aqui no laboratório, em que no rótulo ele diz que tem 0,14 molar, certo? 0,14 molar. Isso aí foi a questão que ficou da revisão, da última revisão, certo? O que significa esse 0,14 molar? É a mesma coisa que 0,14 mol de soluto em 1.000 gramas de água.
Por quê? Porque eu estou... Molar é molaridade. E molaridade é número de molas do soluto pela massa do... Desculpa. Pela massa do solvente. Então, 0,14 mols de soluto, que é o N1, em 1000 gramas de água. Então, o que eu tiro daqui? Que meu N1 é 0,14 mol. E eu tiro que meu M2 é igual a 1000 gramas, porque 1000 gramas é 1 quilo. Certo? Ele quer saber o valor de X1 e o valor de X2. Para eu ter X1 e X2, eu preciso de N1 e preciso de N. E N eu só vou ter se eu tiver N1 mais N2. Eu já tenho N1, mas eu não tenho N2. Quem é meu N2? N2 é M2 sobre Mzão 2. Quem é meu M2? Ó, 1000. Quem é o Mzão 2? O que eu falei para vocês? Sempre, não precisa nem fazer cálculo, sempre a massa molar da água é quanto? 18. 18. Então, 1000 dividido por 18. Isso aqui vai dar 55,56. Porque vai dar uma dízima. Certo? Ok? Agora eu já tenho N1 e tenho N2. Eu posso calcular N, que é N1 mais N2. Então, N vai ser 0,14 mais 55,56. Então, o valor do meu N vai dar 55,70, né? 55,70. Pronto, já tenho aqui, ó, vou botar até destacado de outra cor. Eu já tenho N1, eu já tenho N2 e eu já tenho N. Agora eu posso, tranquilo, encontrar X1 e X2, certo? X1 é N1 sobre N. Então, quem é N1? 0,14. Quem é N? 55,70. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver se eu já fiz o cálculo já. Isso aqui vai dar 0,003. Certo? Aí, gente, vocês sabem que a gente falou na aula, se vocês quiserem, vocês podem fazer X2. X2 é o quê? N2 sobre N. Aí divide o valor de N2, que é esse aqui, por N, que é esse aqui. Ou vocês viram na aula comigo que X1 mais X2 obrigatoriamente sempre tem que dar 1. X1 mais X2 obrigatoriamente tem que dar 1. Então, se X1 é 0,03, quanto é que falta para eu chegar em 1? 0,03. Quanto que falta para eu chegar em 1? 0,07. 0,003 menos 1. Ó, X2, ó, você pode fazer 1 menos 0,003, que vai dar 0,997. Se você não quiser fazer esse cálculo de 55,56 dividido por 55,70, você só tira daqui, porque você vai falar, 1 é como se tivesse, você vai arrumar desse jeito aqui, ó. Tá bem aqui assim para vocês. Para ver se vocês entendem. Ó, é como se vocês fossem armar assim, ó. O valor é 1. Eu tenho 3 casas. Certo? Aí, 0,003. Subtraindo isso aqui, vai dar 0,997. Certo?
Se você só quiser fazer já direto. Se não quiser fazer essa divisão, aí sabe que x2 é n2 sobre n. Ok? Tranquilo? Alguém manda, tira o print e manda no WhatsApp lá, tá embaçado aqui pra mim. Eu não consegui acompanhar muito bem porque fica toda hora embaçando e aí eu nem consegui entender o que a professora estava fazendo. Quem é? Isabelle? Sou eu. Então vamos lá, Isabelle, rapidinho. Porque, professora, a senhora está explicando, mas a imagem fica embaçando, aí não dá para ver o que a senhora está fazendo, entendeu? Tá embaçando para todo mundo, gente? Sim, eu acho. Pra mim tá também. Sim. Pra mim tá. É? Tipo, umas horas. Eu acho que é a oscilação da internet. Certo? É a oscilação da internet. Então vamos lá. Ó. Rapidinho, só recapitulando, tá, Isabelle? Ó, Isabelle, ele te deu esse valor aqui, que estava no frasco, e ele pede para te calcular x1 e x2. 0,14 molar é a mesma coisa de 0,14 mol dissoluto em 1000 gramas de água, porque eu venho dessa fórmula aqui, certo? Então, o meu N1 é o 0,14 e o meu N2 é 1000. Eu tiro dos dados que ele me deu, certo? Aí eu calculo N2. N2 é M2 sobre emissão 2. M2 ele me deu, que é 1000. E a massa molar é 18. Isso aqui é obrigatório saber. Então, essa divisão dá 55,56. Certo? Eu já tenho N1 e N2, eu posso calcular N. É só somar. Ó, foi o que eu fiz aqui, somei. Agora eu já tenho N1, N2 e N. Então, eu posso calcular X1 e X2. Por quê? X1 é N1 sobre N. E X2 é N2 sobre N. Se eu não quiser fazer duas divisões, eu faço só uma. Eu faço só do X1, que é 0,14 dividido por 55,70. Certo? Ok? Que vai dar isso aqui. Então, esse aqui é o meu valor de X1. Se eu quero X2, eu já sei que X1 mais X2 é 1, obrigatoriamente, então eu só subtraio o 1 do valor que eu encontrei aqui. Ok? Certo? Ok. Aí, Professora, tem como mostrar depois. Eu vou deixar gravado lá no meu canal, tá bom? A senhora pode até tirar foto do quadro e mandar ter um aplicativo do Clash. Ah, tá. Ok, gente? Tranquilo? Professora, já pegou o link de física. Então, podem sair, tá? Que eu também já estou recebendo aqui o pessoal do terceiro ano. Ok? Então, fiquem com Deus, gente.